Passo 5. Análise de risco. O que nós vimos até agora? Nós vimos 4 blocos muito importantes do planejamento, análise da estrutura, função, falha e chegando no principal ponto, que é a análise do risco. Justamente a questão de nós mitigarmos o risco, de nós termos como um objetivo trabalhar a questão dos controles preventivos, dos controles de detecção, atribuir papéis para a severidade, para a ocorrência, para a detecção e justamente ao final desse análise de risco nós temos uma avaliação da prioridade de ação, que é a nossa PA. E qual é o propósito, ou quais são os objetivos que tem nesse ponto de análise de risco, nesse passo de análise de risco? Uma das questões que o FEMEA trabalha é atribuir, avaliar os controles existentes e a pontuação para suas falhas. Além disso, ele vai também discutir aqui quais são os controles de prevenção, o que o FEMEA da empresa já tem trabalhado, já tem almejado, estruturado, organizado. Um outro ponto é o controle de detecção, ou seja, o que a empresa já fez nesse ponto para detectar certos problemas de falhas, eventuais problemas que se tem no contexto produtivo. Um outro ponto é aquilo que nós mencionamos, as detecções, a ocorrência, a severidade desse nosso elemento falha. Além disso, a prioridade de ação e depois a questão de colaborar com outros clientes para entender essa estrutura de severidade e como nós podemos servir de base para o próximo passo, que é a otimização. Como é que nós podemos pensar, como é que nós podemos fazer essa nossa estratégia? Só que quando nós estamos pensando uma questão de severidade, uma questão de ocorrência ou muitas vezes de detecção, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que essa estrutura chamada de cadeia de falhas, ela se comporta no tempo. Ou seja, quais são as indicações que nós temos? Nós temos uma causa de falha, nós temos uma origem de falha. Nós temos também um modo de falha, ou seja, o procedimento, a metodologia, o processo que vai resultar num efeito de falha. Tudo associado no tempo. Só que o manual, o FEMEA, ele nos diz que nós precisamos ter os chamados controles de projeto. E o que ele entende por controle de projeto? Ele entende que, pelo menos em 2 momentos ao longo do nosso elemento de planejar o projeto, de executar etapas do nosso projeto, nós temos a primeira, que é a prevenção, ou seja, quais são as ferramentas de prevenção que a equipe de projeto adota. Um segundo elemento é a detecção, ou seja, a prevenção é a porta de entrada, são as informações de entrada que servem para avaliar também a etapa de detecção. Sempre prevenção e detecção são elementos feitos antes de qualquer liberação para a construção do ferramental, antes de qualquer estratégia de planejamento, controle de produção como um todo, das etapas produtivas da nossa questão empresa. E esse prevenção e detecção, eles formam o que se chama de controles de projeto. Na verdade, deveria ser sempre 100%, mas muitas vezes nós temos essa prevenção, essa detecção, mesmo baseados numa estratégia de 100%, mas nós vamos ter um efeito de falha que sai dessa questão. Então, a detecção como um todo, aqui nós podemos avaliar que ela trabalha muito na causa e no modo de falha, já que o efeito de falha, que seria o impacto, a severidade, ele se dá no cliente externo, ou seja, naquele cliente final que compra, que adquire o produto como um todo. Então, nós precisamos entender melhor o que é essa prevenção e o que é essa detecção. E olha só, a prevenção representada pelo controle de prevenção, pela CP, o que quer dizer para nós? Ela quer dizer aquelas questões de informação, de dados, de entrada para analisar o nosso projeto, para entender melhor o nosso projeto. E muito
sendo também relacionado ao requisito de desempenho como um todo. Só que o manual ele traz exemplos de CPs, exemplos de controles atuais de prevenção. O que hoje a sua equipe de projeto desenvolve, trabalha, analisa, pensa, executa como prevenção para o projeto. E alguns exemplos, por exemplo, número 1, diretrizes de normas europeias, adoção de melhores práticas de projeto, número 2, uma estratégia de sistema, subsistema e componentes de acordo, por exemplo, com simulação, por exemplo, com manufatura integrada por computador, estratégias de tolerâncias. Número 3, elementos de normas de máquinas, especificamente em um caso brasileiro, NR12, na parte de segurança de máquinas e equipamentos, como que a sua empresa trabalha nessa sistemática. O número 4, quais são os processos de tratamentos térmicos que aquele material ou que aqueles materiais irão receber antecipadamente, o que está sendo pensado para esse tipo de projeto. Um outro elemento são aqueles projetados para facilitar os testes, para facilitar as montagens, para facilitar a desmontagem. Então nós precisamos pensar nesses elementos. Um sexto ponto são aquelas normas de projeto de materiais, tanto a parte interna quanto a parte externa. Um outro elemento, número 7, são as lições aprendidas, o que a empresa já tem registrado nos seus bancos de dados que ela pode utilizar como estratégia de pensamento. O que deu certo, o que deu errado, o que pode ser utilizado nesse nosso contexto atual. Assim como um item 8, o que tem de prova de erro, utilizando ferramentas do Lean Manufacturing, por exemplo, uma delas que é o Pokaioki, também a parte de redundância mecânica. O número 9, substancialmente aqueles projetos que são idênticos a um projeto já previamente validado no contexto da empresa. E também o número 10, como um exemplo, aquelas proteções fixas, proteções móveis, que minimizem um eventual desgaste, que minimizem um eventual elemento, uma causa de falha. Então são esses elementos de controle e prevenção que vão resultar na ocorrência, justamente. E tendo essa lista de exemplos de CP, é uma lista exemplificativa, ela não é exaustiva, então podem ter outros casos aqui que a sua empresa adote, sempre pensando que controle e prevenção, ou controle atual de prevenção, eles são diretamente relacionados à ocorrência. E finalizado esse bloco de CP, nós temos agora o controle de detecção. E o controle de detecção, ele tem como entrada, ele tem como informação inicial para alimentar a sua estratégia o controle de prevenção, o CP. Então, o controle de detecção, o que ele é? Ele justamente descreve procedimentos estabelecidos para verificar e validar aquilo que já foi previamente comprovado. E ele trabalha exatamente tanto na causa quanto no modo de falha, antes justamente que o item seja liberado para a construção do ferramental, ou seja, que ele vá para a produção como um todo. E o manual FEMEI, ele traz alguns exemplos, sempre pensando exemplo como uma lista exemplificativa, não é uma lista exaustiva, pode ter outros exemplos. E o primeiro deles é aquela questão de verificação da função. Qual é a função que aquele componente, que aquele sistema, subsistema desempenha. Também pensando na questão de projeto de experimentos, a parte de laboratório, ensaios de ruptura, ensaios de dureza, ensaios ambientais, ensaios de direção, ensaios de resistência, estudos por exemplo, na parte de vibração, de amplitude de movimento, de hardware, de software, colocando eles em loop para fazer testes nesse tipo de material. Um item 6, medições em laboratório para saídas de tensão, muitas vezes para saída de resistência, variação de deformação, utilizando extensometria, utilizando piezoeletricidade. Então nós temos uma variedade de itens que podem ser colocados como controle de detecção. Também os testes de funcionamento durante o ciclo de vida, na questões de rolamento, de mancais, de eixos, de polias, de correntes, tudo isso
colocando em ciclo de vida. E o controle de detecção, justamente ele atua diretamente na detecção, ou na letra D, que nós vamos avaliar a variação dela aqui no contexto de projeto. Finalizado esse item de controle de detecção e sempre entendendo que tanto a prevenção quanto a detecção eles são feitos antes da liberação do ferramental para ser produzido, nós temos que a nossa estratégia de tabela, e o manual nos coloca isso, que nós precisamos entender análise de risco, que é o passo 5, nós vamos preenchendo conforme o manual estabelece. Ou seja, o que o manual nos impõe? Ele nos impõe analisar o controle atual de prevenção, como nós discutimos, e aqui no nosso caso, nós estamos colocando como exemplo de controle atual de prevenção que atua na causa da falha, que a simulação de força dinâmica no porta-escovas ele é tratado conforme a estrutura ou a norma FM 6370. Ou seja, nós precisamos indicar nessa nossa planilha qual é o controle atual de prevenção que a empresa dispõe naquele momento. E seguindo na nossa estratégia de preenchimento de tabela, nós temos o controle atual de detecção, ou seja, aquele controle que atua na causa ou no modo de falha. E aqui o que a empresa tem? Ela diz que trabalha em teste em amostra, medição do efeito da deformação elástica e plástica no porta-escovas conforme a especificação de teste MRJ 82/60. E veja você o que nós temos preenchido aqui. Nós temos até esse momento, como exemplo que nós estamos utilizando aqui, o controle de prevenção, CP, e o controle de detecção. Falta o preenchimento da ocorrência, falta o preenchimento da detecção, falta o preenchimento da prioridade de ação e da severidade. Isso tudo sendo feito etapa por etapa dentro desse nosso passo 5, que é análise de riscos. Só que nós precisamos entender o seguinte: para continuar fazendo essa avaliação, nós devemos pensar no que se chama de estimar o risco do nosso projeto como um todo. E o que o manual nos estabelece? Ele estabelece 3 itens para ser colocado na estimativa do risco. O primeiro é a severidade, o segundo é a ocorrência e o terceiro é a detecção. E severidade, letra S, ocorrência, letra O, e detecção, letra D, eles formam a base da chamada prioridade de ação, ou PA, que aqui agora, fazendo uma observação já feita no início desse nosso material, a prioridade de ação ela substituiu o índice que era o NPR, antigamente tratado no manual do FEMEA. Agora nós não temos o NPR, nós temos a prioridade de ação, ou PA. E aí, nesse contexto de avaliação, nós vamos entender o que é a parte de severidade, a parte de ocorrência e a parte de detecção. A severidade, aqui como um primeiro ponto, ela representa uma medida associada ao efeito, ou seja, aquela parte final, ao resultado que vai ter lá no cliente, no usuário daquele eventual produto, sendo sempre mais grave de um determinado modo de falha da função que está sendo avaliada. Agora, como segundo ponto, e fica uma questão aqui para a equipe de projeto, que ela tem que concordar com esse critério de avaliação e um sistema de pontuação, ou seja, que a severidade, e já colocando como terceiro ponto, a severidade ela varia de 1 a 10. Ou seja, a equipe de projeto, e aí por isso que tem um facilitador, nós precisamos pensar que esse facilitador ele precisa trabalhar quão severo é esse impacto ou vai ser lá no cliente final, no usuário desse nosso produto. E o manual ele estabelece uma parte que é quantitativa por números de 1 a 10 e uma parte qualitativa, ou seja, que são os chamado efeito e o critério de severidade. Então a equipe precisa ser uma equipe experimentada, precisa ser uma equipe que entenda do FEMEA, que entenda dessas avaliações e que ao final chegue a um resultado
aqui colocado como adequado àquele momento de análise, sempre pensando que a severidade não é algo imutável. Nós precisamos pensar, nós precisamos readequar o nosso projeto, justamente formando base para o próximo, que seria a otimização. Então, o que nós temos? Uma severidade número 1, o que ela quer dizer? Ela quer dizer um efeito muito baixo, como um critério de nenhum efeito perceptível. O cliente não vai perceber absolutamente nada nesse ponto de aqui quantitativo número 1. Agora, se nós fizermos uma avaliação de uma severidade quantitativo número 10, um efeito muito alto com um critério de severidade, nós vamos ver que a classificação de severidade, no caso muito elevada, quando o modo de falha potencial afeta a segurança na operação do produto ou muitas vezes envolve uma não conformidade à regulamentação do cliente sem um eventual aviso prévio. Então, o que nós temos aqui? Nós temos dois elementos principais. O primeiro é uma severidade com quantitativo número 1, efeito desprezível, e na outra ponta um quantitativo número 10, que é o efeito extremamente alto, que o cliente ele sequer vai perceber, não vai ter um aviso prévio, aquele componente a ruptura, a falha vai ocorrer sem o cliente muitas vezes ter a percepção do que ocorreu, ou seja, ele vai ter um acidente muito grave em relação a uma severidade número 10, muito alta. E aqui fica a questão, você está assistindo esse ponto, eu recomendo que você possa pausar esse vídeo, fazer a leitura adequada dessa tabela para avaliar, no seu caso específico, qual é a criticidade, o contexto quantitativo que você vai colocar de severidade, 1, 2, até o número 10. Sempre lembrando que o número 10, no caso da severidade, é o número mais alto, ou seja, é uma severidade muito grande no cliente final. Seguindo, o próximo passo é a parte da ocorrência, ou seja, a parte da avaliação. O segundo elemento é a letra O de ocorrência. E o que significa ocorrência para nós? Significa, como primeiro item, uma estimativa da probabilidade dessa causa de falha vir a ocorrer e ocasionar a falha proposta. Então, a ocorrência é um dos primeiros pontos dessa causa de falha, e ela tem para a equipe trabalhar que ela pode pensar em algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas formas de provocação para a equipe refletir o que ela está desenvolvendo. E o manual propõe essas perguntas, por exemplo, qual é o histórico de serviços e experiência com sistema, subsistema e componentes similares? O que a equipe já tem? Qual é, por exemplo, um segundo item? O item é um produto, aquele componente usado em algum projeto anterior. Nós temos alguma informação de projeto anterior que usou aquele sistema, aquele subsistema, aquele componente que nós temos uma base de experiência para utilizar. Um outro elemento, um terceiro item, quão significativos são as alterações em relação ao item da revisão anterior? Um outro ponto, o item é completamente novo, o que nós precisamos pensar sobre ele? Nós precisamos colocar em testes, nós precisamos pensar normativas, nós precisamos pensar o que pode ocorrer com esse elemento. Seguindo, um outro ponto, qual é a aplicação ou quais são as mudanças no ambiente que eventualmente esse componente, esse sistema, subsistema poderá ocorrer ao longo da sua vida útil de trabalho. Um outro ponto, uma análise de engenharia foi utilizada, simulações, foram colocados desenhos técnicos, o que foi colocado para essa aplicação específica desse componente? Além disso, os controles de prevenção foram implementados, tudo aquilo que nós estruturamos anteriormente foi colocado justamente em prática, foi elencado, foi utilizado. E um último elemento, um último questionamento, a robustez do produto foi comprovada durante o processo de desenvolvimento do produto. Então, tudo isso aqui, todas essas perguntas, essa estimativa da probabilidade que causa essa nossa ocorrência, elas estão baseadas numa tabela, num critério de pontuação. A mesma estratégia, analisada pela severidade, acontece na ocorrência. O que nós temos? Nós temos dois blocos. O primeiro bloco é o bloco quantitativo,
que é uma escala de 1 a 10, e depois o bloco qualitativo, que nós precisamos pensar, que é a previsão e o critério para ocorrência. E o que nós temos? A mesma leitura. O número 1, que é extremamente baixo, ou seja, a ocorrência, ela trabalha numa parte que a falha é determinada, ou seja, já colocada pelo controle de prevenção, que é o CP, e a causa da falha não é possível no projeto, ou seja, nós não temos aqui absolutamente nada, a nossa previsão é extremamente baixa. Agora, isso para o item 1, de critério 1. Agora, se nós partirmos para uma ocorrência de quantitativo número 10, que é a ocorrência extremamente alta, o que significa isso aqui? Significa que é uma primeira aplicação, nós temos um produto novo, por isso que tem a pergunta anterior, esse produto é novo, esse componente é novo, já foi utilizado, para determinar a parte de experiência operacional ou sob condições operacionais não controladas. Muitas vezes nós estamos produzindo um produto, desenvolvendo, nós não temos qual é o uso, onde que vai ser necessariamente aplicado esse produto, mesmo sabendo que, fazendo um levantamento de informações, por exemplo, utilizando uma ferramenta de QFD, nós precisamos entender isso, mas muitas vezes o QFD pode ter alguns problemas de erro de julgamento, um critério inadequado que a equipe não colocou, que é a parte não controlada. Qual é a condição operacional que não foi controlada, não foi pensada, não foi elencada? Ou muitas vezes no QFD não foi desdobrado em tabelas. Precisamos pensar isso. E também nenhuma verificação de produto ou experiência de validação. Então não existem padrões, não existem normativas e as melhores práticas ainda não foram determinadas. Isso tudo num padrão de ocorrência número 10 e um critério extremamente alto, ou seja, a ocorrência extremamente alta de dar certo aquilo que está sendo proposto. Finalizado a parte de ocorrência, a mesma questão anterior da severidade, peço que você pare esse vídeo nesse momento, faça a leitura com a sua equipe, trabalhe justamente fazendo essa reflexão, o que é melhor, uma ocorrência número 1, 2, 3, até o número 10, você tem que ter esse julgamento. E aqui é muito importante, sempre lembrando que o FEMEA, ela é uma ferramenta subjetiva, e aqui está a subjetividade, a sua avaliação, a sua percepção de projeto como um todo, nessa escala, de 1 a 10. O que a sua equipe vai colocar para fazer essa avaliação? Então, você precisa pensar, organizar essa parte, tanto de severidade quanto de ocorrência, e assim sucessivamente para o item de detecção, que aqui o item detecção, o que ele quer dizer? A avaliação da probabilidade de a falha ser detectada pelo controle de detecção. Então, assume-se que a falha ocorreu independente do índice de ocorrência. A detecção, ela é muito importante para nós, porque ela não depende diretamente da ocorrência. Ela depende diretamente dos controles de detecção. O que a empresa já colocou para fazer a análise? O que ela colocou como teste no seu processo de desenvolvimento do produto como um todo? E aí vem algumas perguntas, assim como nós tivemos na ocorrência, tem na detecção, como item número 2. Algumas perguntas suscetíveis para a equipe de projeto analisar. Por exemplo, qual teste é mais eficaz para detectar a causa ou o modo de falha? Ou seja, a causa, a origem ou o procedimento dessa nossa falha. Um segundo ponto, qual é o perfil de uso de ciclo de trabalho necessário para detectar essa falha? O que nós precisamos fazer para essa falha vir eventualmente a ocorrer e nós detectarmos ela? Um terceiro ponto, qual é o tamanho da amostra estatística que nós precisamos utilizar para calcular, avaliar essa nossa falha? E um último ponto de pergunta é justamente a parte, o procedimento de teste é comprovado para detectar esta causa, esta origem,
e esse modo de falha, nós precisamos saber se é este teste que nós precisamos fazer. Muitas vezes nós estamos fazendo um teste de ruptura, muitas vezes num ensaio de tração, e na verdade não é um ensaio de tração. Nós devemos ter feito um ensaio de Charpy, de Zode, para saber quanto de energia eventualmente aquele material acumula, e não na parte de um teste de ruptura de um eventual material. Isso é só um exemplo para nós avaliarmos esse procedimento de teste. E a detecção, a mesma parte da severidade e da ocorrência. Nós temos uma tabela de pontuação que varia de 1 a 10, tanto a parte quantitativa quanto a parte qualitativa. E olha só, nesse ponto de quantitativo e qualitativo, nós temos essa nossa estrutura, a detecção. Diferente de uma severidade, diferente de uma ocorrência, nós temos que uma detecção, número 1, ela é um qualitativo, a capacidade para detectar ela é muito alta. Então nós precisamos fazer essa reflexão, nós não podemos seguir com a mesma mentalidade que nós utilizamos na severidade ou na ocorrência para o contexto de detecção. Nós temos que uma detecção quantitativa número 1, ela tem uma capacidade para detectar muito alta, ou seja, qual é a maturidade do nosso método como equipe para a detecção? Que a causa da falha não pode ocorrer. Por quê? Pois foi totalmente prevenida por meio de soluções de projeto, ou seja, a equipe é madura, é experiente, é uma equipe experimentada, tem expertise em trabalhar nessas questões de prevenção na parte de projeto. E aí, num outro ponto, o que nós temos? Se nós pegarmos uma capacidade de detecção número 10, o quantitativo, nós temos que é muito baixa, ou seja, a equipe, o controle de projeto não poderia detectar ou não detectará essa causa, esse mecanismo de falha. Por quê? Porque não existe um controle de projeto estabelecido, nós não temos ainda desenvolvido esse teste. O que nós vamos realizar para detectar essa falha? E aí o FEMEA coloca uma oportunidade para nós melhorarmos a nossa estratégia de produto, dizendo que nós precisamos pensar o nosso teste, nós precisamos organizar a nossa produção como um todo para entender o nosso produto e realizarmos a questão de detecção. E aí, finalizado a severidade, a ocorrência e a detecção, as tabelas aqui, o que nós precisamos entender? Que a prioridade de ação, severidade, ela varia de 1 a 10, a ocorrência varia de 1 a 10 e a detecção varia de 1 a 10. E elas formam a base da prioridade de ação. Essa nossa prioridade de ação, atualmente nós não temos uma multiplicação do valor de severidade, do valor de ocorrência e do valor de detecção. Nós temos uma prioridade de ação hoje que é dividida em 3 blocos: prioridade alta, prioridade média e prioridade baixa. E essas prioridades aqui, alta, média e baixa, nós precisamos entender muito bem elas. Por exemplo, a prioridade baixa aqui, o que ela quer dizer para a equipe? Ela quer dizer que a equipe poderia identificar ações para melhorar os controles de prevenção ou de detecção. O que quer dizer, de uma outra forma, que aquilo que já foi previamente desenvolvido pela equipe está razoavelmente adequado. Então, a prioridade de ação não é tão significativa nesse contexto, ou seja, a equipe já tem uma experiência. Ela poderia, claro, melhorar o seu processo, melhorar algum outro controle, muitas vezes pensando numa estratégia de ocorrência ou numa estratégia de detecção, utilizar algum outro teste para fazer essa avaliação. Mas talvez esteja dentro do contrato estabelecido com o cliente final. Agora, um outro caso é a chamada prioridade média. E essa prioridade média, ela já diz: olha, equipe, vocês deveriam fazer, vocês deveriam identificar ações apropriadas para melhorar os controles de prevenção e de detecção, justamente para justificar e documentar porque os controles
são adequados, ou seja, para te reforçar aquilo que você está fazendo. Será que aquilo realmente você está fazendo é o mais adequado? Ou você precisa uma melhoria, você precisa uma readequação? Isso é prioridade média, letra M aqui. E depois, a prioridade de ação alta, representado pela letra A equipe deve, ou seja, ela tem que fazer, ela precisa, é obrigatório, é mandatório que a equipe faça uma modificação na sua estrutura de projeto. Por quê? Porque ela vai ter que melhorar tanto a prevenção quanto a detecção, ou justificar e documentar por que os controles atuais são adequados. Ela vai ter que apresentar uma justificativa muito boa para isso. E muitas vezes, no caso, se nós já temos uma prioridade alta, é porque alguma coisa está acontecendo. Muitas vezes ela tem uma detecção baixa, muitas vezes ela tem uma estratégia de severidade muito alta. E nós precisamos pensar e olhar para o nosso projeto como um todo. Fechado essa prioridade de ação, o que nós temos? Nós temos que a nossa severidade é que vai guiar a nossa escolha no contexto de projeto. Hoje, como nós não temos a modificação da severidade de ocorrência e detecção, nós temos que, por exemplo, uma severidade número 9 ou 10 de variação, nós temos um efeito muito alto na planta ou no produto. E aí nós vamos avaliar qual é essa severidade. Se ela for 9, 10, nós temos todas as possibilidades, tanto para ocorrência quanto para a detecção e, porventura, aqui no caso, como resultado, na prioridade de ação. E aí, seguindo, por exemplo, uma severidade número 7 e 8, nós temos um efeito alto na planta ou naquele nosso produto. A mesma sistemática de ocorrência, de detecção e de prioridade de ação. E seguindo, se nós tivermos uma severidade 4, 5 ou 6, nós temos um efeito moderado na planta ou no nosso produto, tendo a mesma critério de alcance para ocorrência, para detecção e para prioridade de ação. E aí, seguindo, um elemento de severidade 2 ou 3, nós temos um efeito baixo na planta ou no produto. Só que o que você já começa a observar? Que a nossa prioridade de ação, aqui colocada, vamos marcar melhor aqui, nós não temos a prioridade de ação alta. Ou seja, aqui uma severidade, ela já alivia muito o contexto de projeto como um todo. E aí nós precisamos pensar, o que nós podemos fazer de severidade para ela não ter esse grau ou essa estrutura alta de PA. E aí, para finalizar essa nossa avaliação de prioridade de ação, nós temos aquele caso que é nenhum efeito perceptível, que é uma severidade número 1, ou seja, a prioridade de ação é baixa. Aquilo que está sendo desenvolvida hoje no contexto de projeto, tanto de prevenção quanto de detecção, está ok, está adequado para o nosso julgamento, para a nossa avaliação. E aí, fechada a nossa prioridade de ação, nós precisamos pensar o seguinte, que nessa etapa, nesse passo número 5, que é a análise de riscos, ele não contempla aqui nessa tabela a severidade. Ele vai contemplar a severidade no passo 4, ou seja, na análise da falha. E por que tem que ser no passo 4? E por que não foi apresentado lá? Bom, primeiro ponto, por que tem que ser apresentado aqui? Porque nós precisamos entender quais são os critérios de avaliação. Agora, e aí, por que nós precisamos apresentar na parte de falha? Porque a severidade, ela é posta para o cliente. Quem sente a falha como um todo é o cliente final, é o usuário do produto. Então nós precisamos pensar que a severidade deve ser entendida na falha para o cliente final, para aquela pessoa que vai receber o produto. E aí nós temos que a severidade, como o exemplo aqui colocado, nós estamos colocando exemplificativamente uma severidade de número 6, ou seja, que ela tem a perda dessa função secundária, ou seja, o cliente está insatisfeito. O que nós podemos fazer aqui? Nós precisamos avaliar a tabela de severidade. E aí, seguindo, preenchida a nossa análise de falha, nosso item 4, nosso passo 4, nós vamos para a análise de risco, que é o passo 5. E o que nós já temos no nosso passo 5?
nós temos que o controle de prevenção já está preenchido, nós temos que o controle de detecção já está preenchido e nós precisamos preencher, perceber, analisar a ocorrência, a detecção e a PA. Bom, o primeiro ponto, ocorrência. Número 2, ou seja, é um projeto maduro, quase idêntico com itens anteriores já desenvolvidos no nosso longo prazo. E, por outro lado, uma detecção também número 2. Aqui, exemplificativamente, ela tem como detecção que ela é muito alta a chance de o controle de projeto detectar essa causa, esse mecanismo de falha subsequente. E também nós temos que a prioridade de ação ela é baixa. Por que ela é baixa? Nós temos uma severidade, número 6, mas nós temos uma ocorrência, uma detecção, número 2, o critério quantitativo. E aí a nossa prioridade de ação é baixa. A equipe pode utilizar fatores de melhoria, de pensar essa nossa estratégia, que é justamente a base para o passo 6, a base para a otimização, que é o próximo passo que nós vamos pensar. Qual é a melhoria contínua que a equipe vai colocar nesse projeto? Que é justamente as partes de prevenção ou de detecção. E aí, seguindo, o que nós temos aqui? Um comparativo geral, análise de falha e análise de riscos, sempre lembrando que a severidade nós pensamos, organizamos ela no passo 5, preenchendo ela no passo 4. O que nós preenchemos no passo 5, análise de risco, que é o controle e prevenção, a ocorrência, aqui ocorrência, os controles de detecção, a detecção em si e a prioridade de ação. Bom, finalizado esse nosso comparativo entre as tabelas, nós vamos para a parte de colaboração entre o cliente e o fornecedor, ou seja, sempre pensando na severidade, que é o nosso DFMEA no OEM, que é o fabricante original do equipamento. O que nós temos? Nós temos um efeito de falha, ou seja, se nós estamos analisando o veículo, é efeito de falha, ou seja, o que o carro, aquele automóvel, ele vai ter ali no contexto de funcionamento de um cliente. E aí o que nós temos aqui? Seguindo nesse sistema, nós temos que o elemento causa de falha, ele vai fazer ou ele vai jogar para o primeiro nível um modo de falha e assim sucessivamente. Uma causa de falha de um primeiro nível joga para um segundo nível para modo de falha e uma causa de falha de um segundo para um terceiro nível, que é causa para modo de falha. O que nós temos nessa nossa análise como um todo? Sempre pensando que é o nosso sistema de comutação. E o sistema de comutação ele está baseado em um elemento do subsistema aqui posto para o nosso componente. E o que nós temos que a nossa colaboração quer dizer que o nosso fornecedor de nível 1, ele pode comparar as funções de projeto, os efeitos da falha e a severidade de um DFMEA de subsistema com o fornecedor de nível 2. Isso é justamente a parceria, a colaboração estratégica. E essa colaboração ela é sempre baseada em severidades. O que o outro cliente está estabelecendo como uma severidade para o seu produto, para a compra, para a aquisição do produto? O que nós temos aqui? Pensando essa nossa estrutura, nós temos a nossa cadeia de falha, que é a nossa finalização, é a nossa parte final dessa análise de risco, que vem essa colaboração, que vem essa estrutura de cadeia de falha como um todo. Então, dependendo do nível que você está vendo esse vídeo, qual é a sua posição na cadeia de falhas como um todo, na estrutura produtiva como um todo, você vai ter que pensar uma causa de falha alimentando sempre um modo de falha e todos pensando na estrutura de colaboração para reduzir a severidade, que é um elemento que afeta justamente o cliente final, que afeta o usuário daquele nosso produto. Aqui nós finalizamos a análise de risco, que é o nosso passo 5. Nos vemos no passo 6, que é otimização.